Boa noite a todos. Essa é a nossa primeira live do segundo semestre de 2025. Meu nome é Claudimere Pinheiro, sou advogada do terceiro setor e também auxilio aí as entidades, juntamente com a Mari, na captação. Nós vamos apresentar nossa equipe mais um pouquinho à frente para vocês e já peço que todos anotem suas dúvidas, tá? A gente vai tentar ser o mais breve possível para que a gente não fique com uma live muito estendida, porque está sendo gravada. Então, hoje, nesse dia 22 de julho, nós retomamos nossos aulões de captação e pretendemos que vocês também participem mais ativamente do nosso grupo, tá bom? Vou começar logo aqui com a minha parte, porque somos 3 palestrantes hoje, então tem muito assunto. Em seguida, nós vamos chamar o Neto e em seguida a Mari, tá? É claro, pessoal, que não vai dar para a gente aprofundar nos temas hoje, porque hoje é para vocês terem uma noção do que vocês vão precisar para o próximo semestre, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter um ciclo de 5 aulões, para que vocês consigam ter todas as dúvidas de vocês sanadas e também a orientação. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo o que vocês precisam e como que vão chegar lá, tá? Então, deixa eu alterar esse layout para ficar... Tá bom, gente? Tá grande para vocês? Como é que tá? Dá para ver direitinho? Tá bom, né? Então, o nosso aulão de captação, ele retorna nesse segundo semestre. Eu gostaria de saber quem de vocês já tem uma entidade do terceiro setor, porque muita gente preencheu a ficha, mas a maioria colocou que quer abrir. Então, quem já tem, coloca assim. Sim, já tenho. Quem não tem uma entidade do terceiro setor, bota no chat. Não, que eu vou saber que você não tem, tá? Então, a nossa live da captação, ela tem alguns patrocinadores, alguns apoiadores. Nós temos a Casa do Vereador, que apoia também os vereadores, os parlamentares que têm entidade do terceiro setor. O escritório, né, meu escritório jurídico aqui de Brasília, né? O escritório de projetos da Marisa Noto. O ciclo do voto está representado pela agência de marketing do Neto, que é um programa de capacitação também para as eleições, né, para quem tem interesse nessa área política. O Instituto Brasil para Todos, que é o nosso instituto, onde nós somos diretores, e a gente também faz muitos eventos filantrópicos em todo o Brasil. O Clube da Mulher na Política, para as mulheres, né, que querem também se lançar na política, e também o nosso portal de notícias de Brasília, que é o Brasília Acontece, tá certo? Então, vamos lá. O nosso cronograma de lives, ele vai funcionar assim, vai ser uma mentoria, tá? De cinco encontros, tá? Essa mentoria, eu estou atendendo a pedidos de entidades que não têm... esse cachorro nojento aqui. Entidades que não têm ainda sua equipe muito grande, que não tem capacitação de recurso muito ativa. Então, nós vamos fazer esses 5 encontros, tá? Hoje, toda a nossa equipe vai falar sobre o passo a passo para essa captação, inclusive o marketing. Na próxima quinta, depois de amanhã, para quem já estiver com a gente nessa mentoria, nós vamos falar sobre a abertura da entidade passo a passo, com todos os anexos, com toda a documentação necessária, tá? Para iniciar essa captação. Na próxima terça, o Neto vem com a gente falando sobre o marketing da sua entidade, quanto que é importante você estar com o marketing alinhado, porque sem esse marketing, o STF não vai liberar mais recursos para as entidades do terceiro setor. Na outra quinta, a Mari vai estar com a gente falando como você vai elaborar o seu primeiro projeto. Vejam só, para eu elaborar meu primeiro projeto, eu fazer sozinho, porque eu não tenho condição de contratar uma grande consultoria, eu preciso passar por essas fases. A fase do marketing, a fase da documentação. Não adianta chegar para a Mari e falar, Mari, eu já quero meu projeto, se você não tem a documentação, ok. Se o seu estatuto está cheio de falhas. Olha, pessoal, vamos colocar aí o fone no mudo, está muito ruído. Deixa eu ver quem está com ruído. Coronel Almeida... Bora botar no mudo, Coronel Almeida. Quem mais? Tá barulho demais aqui. Então, você precisa, para começar a elaborar o seu primeiro projeto, o seu portfólio, começar com as planilhas com a Mari, que são as planilhas fundamentais para você ter o seu projeto aprovado, para você conhecer as fontes de captação que a Mari vai falar na próxima quinta-feira, dia 31 de julho,
você precisa estar com as outras fases ok, tá? E na terça-feira, 5 de agosto, nós vamos falar sobre a captação via emendas. Quando que vai ter essa próxima janela de emenda? Que documentos eu tenho que mostrar para o deputado, para o senador? Como é que eu consigo ter o meu projeto aprovado numa emenda, sendo que eu não conheço nenhum deputado? Aí nós vamos passar isso para vocês. Então, esse cronograma aqui, gente, nós fizemos uma promoção, vai ser R$ 99,00, tá? As 5 lives. Hoje é gratuito para vocês. E quem quiser continuar os 4 encontros, aí a gente vai passar o Pix para vocês, tá? O tema da live de hoje, nós vamos falar sobre a documentação necessária para você começar a captar recursos. Eu preparei 2 anexos que eu vou liberar para vocês após, para quem se inscreveu no link, e eu tenho o e-mail, você vai receber no seu e-mail 2 checklists com toda a documentação detalhada, todos os tipos de certidões, tudo que você precisa para você estar apto para captar recursos em qualquer lei de incentivo, em qualquer fundo, em qualquer edital, tá? Como abrir a sua entidade também eu vou dar uma pinceladinha, o Neto vai falar um pouquinho sobre o marketing e a Mari como elaborar o seu primeiro projeto. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, tá? Para quem não me conhece, que eu acho que são poucas pessoas aqui que não me conhecem, eu sou advogada especialista em projetos sociais e terceiro setor, tá? Já tem mais de um ano que a gente está advogando exclusivamente para o terceiro setor, atuo em outras áreas do direito, mas eu me dedico somente às associações. Lá no Instagram você vai me encontrar como advogada do povo, porque é uma das missões que a gente tem, fazer com que o povo seja atingido, né, seja beneficiado por esses projetos sociais. Também sou diretora do Instituto Brasil para Todos, membro da Associação Nacional de Captadores de Recursos, e tenho aí algumas especializações interessantes que eu posso contribuir aí com você, tá? E aí, qual que é a documentação necessária para a gente começar a captar recursos? Gente, a documentação, ela varia muito de edital para edital, de fundo para fundo. Isso a Mari vai falar um pouquinho para vocês mais à frente, porque quando ela vai submeter um projeto na plataforma, geralmente tem algumas exigências em um edital que não tem em outros editais. Então, quando a gente abre uma plataforma como o do Prozas, lá a gente vai encontrar 100 editais. Cada edital vai pedir uma coisa. Inclusive, tem editais que falam assim, vamos fazer só a submissão na pessoa física. Tem editais que nem pede documentação da pessoa jurídica, da entidade do terceiro setor. São raros, mas tem. Então, nos documentos básicos, a gente vai trabalhar o estatuto social, um CNPJ ativo, regularizado, uma boa ata tranquila, todas as comprovações de conselho. Muitos aqui não têm ainda o selo de utilidade pública municipal, estadual e federal, que são fundamentais para você atingir o topo, que é o SEBAS, né? Documentos financeiros, tá? Que você precisa ter. Quem quiser dar um print, pode dar. Documentos para convênios com parcerias públicas privadas também. E a documentação para editais, tá? Tudo isso a gente vai passar depois, passo a passo para vocês. Mas o que é mais importante vocês entenderem? Que, no resumo, para você ter, pelo menos já o primeiro passo para começar, o seu estatuto social deve estar registrado e atualizado. Eu tenho visto vários estatutos de várias associações que têm me procurado, com coisas assim, tipo do tempo do Ronca, sabe? Tem estatuto aí que tem nomenclaturas que não se usam mais. Então, quanto mais atrasado estiver o seu estatuto, menos chance você tem de conseguir recursos com maior valor. Ah, Cláudia Mary, então quer dizer que o meu estatuto está muito antigo, tá muito, não está moderno, eu não vou receber recurso? Não, você vai receber. Só que você talvez não vá receber a quantidade que você deseja. Como assim? Olha, tem estatuto que, quando o examinador vai olhar, o parecerista, né, a Mari é uma parecerista também, vai analisar, nossa, essa entidade do terceiro setor, ela tem um estatuto muito antigo, olha, ainda está no tempo da monarquia, tem presidente, tem rei, tem não sei quem. Então, tem coisas assim que a gente, na orientação individual com você, a gente vai mostrar para você, se você modernizar, se você democratizar, se você deixar mais amplo, você consegue ter mais recursos. Então, ao invés de eu começar a captar 100 mil, 50 mil, 30 mil, eu posso começar a captar valores melhores, 200, 300, 400, 500, milhão, tá? Então, você tem que ter esse estatuto social, ok. Ata de eleição atualizada. Tem gente que está mandando documentação para mim com a última ata de 7 anos atrás. Gente, não está válido. A ata tem que estar atualizada.
né? O CNPJ, ok, não pode estar devendo, certidão negativa de débitos federais, estaduais e municipais, teve entidade do terceiro setor, que nós fomos protocolar projeto, a Mari, e essa entidade tinha 20 anos, 10 anos, 15 anos, que não pagava o IPTU da sede. Então, ela não conseguia tirar uma certidão negativa que não estava devendo imposto. Como é que você vai protocolar? Não tem como. Então, por isso que é importante, né? Nós, como advogados, a gente olhar, analisar tudo, depois chamar um contador para ele vir te ajudar nisso aí, tá? Muita coisa eu consigo fazer, mas tem coisas que exigem que o contador faça, como o parcelamento dessas dívidas, a regularidade, né? Se você tiver problemas de FGTS, de débitos trabalhistas. Ah, eu fiz um evento, fiz um projeto social, contratei pessoas e não paguei os débitos trabalhistas. Então, você tem certidão positiva de débito. Então, você não pode ter, tá? Inscrição nos conselhos municipais. Como que eu vou fazer essa inscrição, Claudimere? Nós vamos te orientar. Eu preciso ter inscrição em conselhos municipais da criança, do idoso, social, saúde, porque essa inscrição, gente, do conselhos municipais, ela vai te ajudar a você chegar lá na frente até o SEBAS. O SEBAS é uma certificação muito importante para a entidade, porque com o SEBAS você consegue volumes maiores, você consegue ter o apoio da sua própria região. Aqui em Brasília, por exemplo, chama região administrativa. Eu tenho uma fundação, que eu sou advogada, e essa fundação está saindo o selo SEBAS agora dela, ela conseguiu toda a certificação, todo o trabalho, e ela já tem proposta de recursos acima de 1 milhão, só por causa do SEBAS. Então, assim, se você tiver dentro de um caminho correto, fazendo a sua documentação ok, conseguindo os seus selos, as suas certidões, você vai ter chance também de ter o seu próprio SEBAS, tá? E com o SEBAS, o governo do estado vai querer te doar dinheiro, as empresas grandes, né, de faturamento maior, também. Atenção, tem aqui a... Oi, quem tá aí falando, gente, bora botar no mudo, por favor. Deixa eu ver quem é. Ah, ficou mudo. Então, ajuda muito que você tenha todas essas inscrições, tá? Uma comprovação de atuação mínima, normalmente de 1 a 2 anos. Isso em alguns editais também vai pedir. Para verbas federais, você tem que ter pelo menos 2 balanços financeiros, significa 2 anos consecutivos de atuação, normal, com todas as declarações. Mas também não impede de você fazer parceria com uma entidade que já tem uma documentação, já tem mais de 2 anos de balanço, e você também conseguir ter o seu projeto aprovado junto, em parceria, o que nós chamamos lá no Instagram de collab, né? Então, por exemplo, eu tenho meu instituto, ele tem 10 anos, e o seu tem 1 ano. Então, você pode vir fazer parceria com o meu instituto dentro de um projeto. Ah, Claudimere, meu projeto é de esporte. Ah, muito bom, o meu é educação. Então, eu vou fazer um projeto junto com você de esporte com educação. Não tem problema. Ah, meu projeto é do idoso. Idoso e esporte. Não tem problema, a gente faz, tá? Comprovação, relatórios de atividades anteriores e plano de trabalho. Gente, a maioria das entidades que eu estou atendendo agora, eu não sei a Mari, depois a Mari vai falar aí, mas a maioria não tem plano de trabalho, não tem um plano de trabalho anual. Ela não manda para o CRAS, para o CAIS, não manda para nenhum órgão regional dela um plano de trabalho. Como você vai receber recursos do seu município, da sua administração regional, sendo que você não tem um plano de trabalho anual? Nem do que passou e nem deste ano, agora de 2025, né? A maioria entregou agora em abril, o do ano passado, agora tem que fazer o desse ano, e propostas com seus projetos, tá? Então, essa é a documentação básica que eu acho que a gente tem que começar por ela, porém, a gente tem uma infinidade aqui, ó, a gente tem uma infinidade aqui de outros documentos que serão necessários para a gente alcançar novos voos mais altos, tá bom? Fontes de captação, vou falar um pouquinho de algumas fontes, tá? A Mari vai pincelar um pouco mais. Nós temos uma aula enorme sobre todas as fontes, e são muitas, e isso é para deixar vocês bem tranquilos, que vocês têm capacidade de receber de qualquer fonte, basta você colaborar com a sua consultora de projeto, né? Com a documentação, com tudo, e você pesquisar o seu melhor edital. Então, a gente tem leis de incentivo, várias, a da Cultura, Rouanet, a gente tem fundos Pronon e Pronas do Ministério da Saúde,
Temos lei de incentivo ao esporte, que agora em setembro já vai fechar as inscrições. Então, quem não protocolou lá o seu projeto, não fez o seu cadastro, a partir de setembro não vai poder mais. Então, você corre para fazer isso agora em agosto. O FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, Fundo do Idoso, que sempre tem recurso, sobra recurso todo ano. Editais, que são milhões de editais. A gente vai mostrar para vocês todas as plataformas de editais que vocês podem consultar diariamente, descobrir o melhor edital para você, o que mais se parece com você, com a sua identidade, né? Do governo federal, a gente nem cita, porque são tantas plataformas, né? A gente tem aí a plataforma Mais Brasil, a gente tem as plataformas dos governos estaduais, municipais, a gente tem as fontes nacionais e internacionais, e eu estou tendo muita dificuldade de captar recurso internacional, porque a maioria das entidades não consegue nem fazer seu cadastro na Cielo, no VisaNet, não consegue ter uma vaquinha internacional para receber do Canadá. Nós temos pessoas que doam no Canadá, Estados Unidos, Europa, e essas entidades não estão preparadas ainda com a documentação para receber esses dólares, esses euros que estão lá fora, né? Então, a Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. Então, são muitas instituições que não têm esse conhecimento e estão deixando de receber essas doações. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, dos tipos de captação, que são várias, né, a gente também pode citar leis de audiovisual, para quem gosta de trabalhar muito com redes sociais, internet, filmagem, né, essas partes, essas particularidades, né, programa de ação cultural, como o PROAC, como eu já tinha falado, o Fundo da Criança. Então, assim, existem vários tipos de captação além da emenda, porque a maioria das pessoas fala assim, Claudimere, eu só conheço a emenda. A emenda parlamentar, gente, é só uma fontezinha, bem pequenininha, bem difícil, bem escassa, tá? Com poucas janelas anuais, e você tem que ter muito network com o deputado, com o senador, para você receber essa emenda, né? E lá na nossa mentoria do Clube do Terceiro Setor, você vai aprender também sobre tudo isso que eu falei e também sobre as doações que você pode ter de pessoas físicas. As doações que você pode também receber de empresas e instituições privadas. Sim, você, entidade do terceiro setor, você pode receber de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Você não tem nenhum tipo de vedação, de proibição. Olha, quando a gente está em campanha eleitoral, e eu sou coordenadora de campanha há mais de 20 anos, o candidato não pode receber quase nada. É uma luta a vaquinha dele. Ele não pode receber de quem tem Bolsa Família, ele não pode receber de empresa, não pode receber. Aqui não, gente. Aqui vocês podem receber de todo mundo. Editais, governo, políticos, você pode receber de pessoas jurídicas, pessoas físicas, de qualquer pessoa, de termos de colaboração, de convênios, de parceria, do seu município, da sua prefeitura, de tudo você pode receber, tá? Então, é infinito. E onde você vai aprender isso? Lá no nosso Clube do Terceiro Setor, tá? Agora eu quero que o Neto entre aqui na live. O Neto é o nosso coordenador de marketing, ele é estrategista, e ele trabalha há mais de 25 anos com comunicação, radialista, apresentador, essa parte de publicidade ele domina, e agora, há de uns 7 anos atrás ou mais, ele tem se dedicado exclusivamente às entidades do terceiro setor e também a candidatos políticos, né? Então, ele tem colocado um pouco do projeto social junto com a política e tem dado muito certo. A agência dele é acesaagência.com.br e o Neto vai ter uma missão de, em 10 minutinhos, aí, 12 minutinhos, dele falar os pontos principais dessas novas cobranças para as entidades do terceiro setor. Muitos de vocês já devem ter escutado que o ministro do STF, né, ele fez algumas proibições, né, para as entidades, fiscalizando duramente, e está certo, ele tem que fiscalizar, e ele colocou nessa fiscalização alguns itens que são necessários. Então, se você já tem uma entidade do terceiro setor e você não tem os itens que o Neto vai falar agora, você tem que correr e fazer, se adequar. Por quê? O portal da transparência, o marketing digital, ele vai ser fundamental para que aquele seu projetinho lindinho que a Mari vai fazer seja aprovado, que o seu portfólio seja aprovado, que o seu plano de trabalho seja aprovado. O STF está em cima e ele está coberto de razão. Eram muitas instituições recebendo 5 milhões, 10 milhões e não tinham nenhum funcionário, não tinha um projeto certo.
não tinha uma documentação correta, estavam recebendo recursos e não prestaram conta. Então, gente, o recurso é nosso, né? O recurso é do povo. Então, a gente precisa, sim, fiscalizar. Eu sou super a favor da fiscalização, tá? Eu fico em cima mesmo, eu fico procurando nos portais quem está errado. E, nesse caso, eu dei parabéns para o ministro Flávio Dino, que ele foi assertivo em fazer essas exigências. Então, o Neto vai falar um pouquinho agora dessas exigências. Neto, é com você. Obrigado, Claudimere. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Que bacana. Sim. Então, como a doutora Claudimere falou, gente, eu acredito que todos vocês que têm já uma ONG, ou vocês que estão abrindo uma ONG, sempre, claro, vocês estão ali visando o bem comum, ajudar a sua sociedade, ajudar uma comunidade, fazer a diferença. E o que muitas das vezes nos pesa a doutora Claudimere, a Mari, é que a gente vê grandes entidades, pessoas de bem, que têm potencial, mas às vezes não têm as ferramentas adequadas, não está bem posicionado, e isso impede que você possa avançar, alcançar os recursos e assim conseguir cumprir o seu propósito, fazer aquilo que você quer fazer. Então, assim, na parte de marketing, no terceiro setor, eu falo sempre que são 5 coisas importantes, né? Claudimere, você vai colocar para mim aí os slides, né? Que eu te passei? Eu já coloquei aqui, você não está vendo, não? Ah, A tá, estou vendo lista? agora. É que eu estou olhando aqui, eu fico olhando errado aqui, agora estou vendo. Tá, mas eu vou falar de uma forma resumida, como ela falou, 10 minutos, mas já eu vou entrar ali. São 5 coisas importantes. Você ter a sua identidade institucional, a sua comunicação digital ativa, tá? Estratégia de marketing, ter bem definidas as suas regras de transparência e as ferramentas de apoio, tá? Vamos lá. Identidade institucional. O que você precisa ter? Uma logotipo profissional, a sua logomarca, ela fala da sua instituição, o seu manual de identidade. E o que acontece muito, gente? Acontece muito. As pessoas, às vezes, pedem para alguém fazer, um amigo, tudo, e ela não tem aquele documento. E a hora que ela precisa fazer um portfólio, ela precisa fazer algo, ela não sabe qual é a fonte que ela aplica, quais são as cores padrão, ela não tem essas informações. Então, mesmo se alguém doar para você ou fizer, você precisa pegar esse conteúdo e deixar arquivado, tá? Outra coisa importante da identidade institucional, um slogan, né? Transformando vidas, alcançando o bairro tal, você precisa ter uma frase de efeito ali que você vai se conectar com as pessoas. Você tem que colocar bem definido sobre a missão, a sua visão, os seus valores, tá? Ter o seu CNPJ ativo e atualizado, essa é a parte da sua identidade institucional. Depois vamos falar aqui da comunicação digital ativa. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode conversar comigo ou colocar no chat aqui, a gente vai procurar estar ajudando. O que é uma comunicação ativa digital? É você ter um website, uma landing page, tá? Com o seu domínio próprio, pode ser .org, .com.br. Dentro desse website, você tem que ter algumas páginas claras ou informações bem visíveis, tá? Como quem somos, projetos, um canal de contato, redes sociais. Hoje é pedido a transparência. Então, se você já recebeu recursos, você precisa criar um botão lá de transparência, tá? Tá colocando conteúdo com frequência, é importante. Tá? Postagens com fotos reais. Então, assim, você vai falar que trabalha com esporte, mas às vezes você não tem foto do esporte. Não tem problema você colocar uma foto do esporte, tá? Até a Mari fez, uma época, um portfólio muito bonito, eu achei muito bacana. Então, assim, de esporte, educação, tudo. Então, assim, porque a gente sabe que existe vários meios para que você possa fazer captação. Se você ainda não tem aquela foto original, você pode usar uma foto bem definida. Mas o importante, às vezes, é colocar fotos ali de atividades reais, vídeos curtos, depoimentos, bastidores, tá? Tudo isso faz parte da comunicação digital.
essa parte está sendo exigida, gente. Hoje é crucial ter um site, é importante, tá? Eu vou falar para vocês, na minha cidade, onde eu estou, tem instituições de 30 anos e tem instituição com menos de 5 anos. Só que aqui tem menos de 5 anos, eles fazem um trabalho digital. Então, vem deputado, agora esses dias recebeu uma emenda de 200 mil, o vereador deu uma emenda de 100 mil, aí a gente vê entidades que têm 30 anos e não consegue. Então, é muito importante estar bem posicionado. Coloca a segunda página aí, Claudio Meri, por favor. Vamos lá. Transparência institucional. Esse aqui é muito bacana, muito importante. Ter o estatuto social atualizado e publicado no site. Quando você tem, você pode colocar lá. Ata da eleição, da última eleição, relatórios, tá? Então, até na transparência, você pode estar colocando isso, tá? Prestação de conta, certidões negativas, declaração de atividade pública, registro de certificação de conselho municipal, o exemplo do idoso, da criança, do adolescente, termos de fomento, colaboração e convênios que você já tem, tá? Então, toda essa parte de transparência, gente, hoje está fazendo muita diferença. Antigamente, não só antigamente, como ainda existe, mas aquele jeitinho de eu conheço fulano, mas hoje, você tendo um bom portfólio, você tendo uma boa publicação, uma boa divulgação, você consegue alcançar o seu objetivo. Quarto, estratégia de marketing e relacionamento. Muitas das vezes, a entidade, a ONG, ela faz um ótimo trabalho, mas ela não consegue mostrar o que ela está fazendo. Ela não tem uma estratégia de posts mensal, de fazer a publicação certa, de, na publicação, colocar um trecho ali. Eu vejo ONGs, eu já peguei ONGs de Tocantins, a Mari mesmo já me indicou, da Paraíba, de algumas cidades, de São Paulo, que aí a pessoa vai lá e postou a foto, mas não tem o que foi o evento, a data, o que era. Então, pegar um pequeno conteúdo ali é importante, tá sempre colocando ali a equipe de voluntários, uma estratégia de captação de doadores, parceiros dentro da comunidade, lista de e-mails, WhatsApp, para você estar disparando tanto o seu informativo, que é uma coisa também muito bacana, às vezes você está fazendo um informativo das ações que você fez, comunicando as pessoas, tá? Campanha de mobilização, doação, voluntário, eventos, materiais institucionais, que é o folder, que é o informativo, apresentações, vídeos institucionais. Eu tenho uma entidade aqui, eu gosto muito dela, eu sou vivo na minha cidade. Ele já tem 3 entidades juntas, uma escola, o Sou Vivo e o CAPER. Hoje, eles têm recursos do município, só que o município dá mensal de mais de 100 mil reais. Mas por quê? Eles têm uma equipe muito grande. Então, ele fez agora, recentemente, um vídeo do ano da construção. Nossa, dá desejo das pessoas ajudarem. Estimula. Então, essas coisas são importantes. Campanha de mobilização, divulgação na rede de apoio, conselhos, fórum, participação de editais, né? E premiações públicas. Então, isso são muito importantes dentro da sua estratégia de marketing. E finalizando, coloca aí, Cláudia Meri, por favor. A última página. E finalizando, a adequação às regras de transparência, né? Isso aqui é muito importante, que vai ser a divulgação dos recursos, a publicação de plano de trabalho, o acesso público a relatórios financeiros. As pessoas, às vezes, precisam ver essa credibilidade. Então, uma política de integridade, de ética institucional do Instituto, da ONG, prestação de conta, cadastro ativo em plataforma e participação ativa no controle social. Assim, eu falando, gente, parece que é muita coisa. Com o tempo, vocês vão quem ainda não está trabalhando, vão se familiarizar. Mas por isso que é muito importante você contar com o apoio das mentorias que a Claudia Meri dá, que a Mari dá, que elas têm como estar
guiando você nisso. E para finalizar, que eu coloco como um bônus, é você ter ferramentas de apoio, tá? Que são ferramentas de apoio? O Google Drive, aonde você coloca lá as fotos. Tem gente que perde todo o material da instituição. Então, é importante, às vezes, ter um Google Drive. No seu site, às vezes, um Google Analytics, para você ter uma métrica ali, você saber medir quantas pessoas têm te acompanhado. Ter um Canva de design para postagem. Às vezes, você ter alguém na instituição que possa estar dominando essa ferramenta hoje em dia, ela é fácil, é uma ferramenta que você acessa na internet, tá? O WhatsApp Business, aonde você vai estar enviando mensagens e também respondendo. Hoje tem como colocar uma automação para você estar respondendo alguma coisa. Claro que não é tudo, porque eu sou muito a favor da humanização. Você precisa ter o contato, né? Mas tem alguns recados, algumas coisas que você pode automatizar, fazer aquela automação. E o Google Meu Negócio, tá? Colocar bem posicionado no Google Maps a sua entidade, a sua ONG. Então, são coisas que no marketing, né, você colocando tudo isso, claro que é um processo em dia, você passa a ter um potencial muito maior de estar fazendo parte daquelas entidades que recebem volumes maiores de emendas, de doações, né? Então, você passa a ter uma credibilidade maior. Então, eu acredito que é muito importante, né? Se, vamos dizer, começar pelas primeiras bases, que é a tua identidade institucional, é o teu website, é a tua landing page, tá? É a tua estratégia. Então, essas são o primeiro passo que você tem que caminhar junto, claro, com o trabalho dia a dia que é feito. Não é isso, doutora Claudio Meri? Muito bem, acho que você foi menos de 10 minutos. Eu não estou Olha, vendo o tempo. pessoal, o Neto vai ter uma aula especial, onde ele vai detalhar passo a passo, ele vai dar os modelos, tá? Tudo que a gente está falando para vocês hoje aqui, em forma de tópicos, a gente tem os modelos, a gente tem várias planilhas, a gente tem vários materiais prontinhos para vocês, para ficar bem didático, bem passo a passo. Quem está anotando, que gosta de anotar, pode anotar, mas isso tudo aqui eu vou mandar, eu vou colocar no grupo para vocês. Quem fez a inscrição, que tem o e-mail já, vai receber também por e-mail, tá? Inclusive a gravação também eu vou dar para vocês por e-mail, tá? Então, não fiquem estressados. Para aproveitar a presença do Neto, eu vou abrir 5 minutos de pergunta, mas eu quero perguntas cabulosas antes da Mari entrar, porque depois que a Mari entra, aí acabou, minha filha. É só Mari, né? Que a Mari é artista aqui. Né, Mari? Olha, tá até com webcam nova, olha o computador dela, gente, como a pele dela tá linda. Depois a gente vai fazer os memes da Mari. Quem tem alguma pergunta relacionada ao tema marketing para terceiro setor, que vai colaborar com todo mundo, levanta a mãozinha aí para fazer a pergunta para o Neto. Alguém tem uma pergunta cabulosa? Uma pergunta decisiva? Uma dúvida, né? Se alguém tem alguma Uma dúvida. dúvida. Júlio Júlio César. César. Vai, Júlio César. Júlio César, fala que é sua. Depois o Lima. Boa noite, Neto. Boa noite a todos aqui nessa live. Eu tenho uma dúvida em relação à possibilidade de obter recursos no setor privado também em relação a essa parte de marketing digital e desenvolvimento de sites, né? Existem essas big techs, né, como a Google, como grandes empresas que oferecem, por exemplo, no Google, o Google Grants, que oferece a possibilidade de até $10.000 por mês para divulgação de sites. Minha dúvida é a seguinte: existe alguma restrição, existe alguma proibição, algum empecilho para obter recurso público para ONGs que já são beneficiadas com
com recursos digitais como esses de marketing digital? E se existe, quais seriam os limites, né? Isso porque, querendo ou não, acaba sendo um benefício muito interessante, né? Existem ONGs que acabam conseguindo resultados bem vantajosos por conta de utilizar recursos como esse do Google Grants. Queria saber se existe alguma restrição e se existe, quais são os limites. Bom, Júlio César, vamos lá. Não, toda entidade, ONG, instituto, você pode receber recursos, tá? Contanto que você vá fazer a prestação de contas, né? Você pode receber recursos, como a doutora Claudimar falou, até do exterior, não tem problema, tá? Claro que você, para cada setor que você vai solicitar, você tem uma forma de pedir e uma forma de prestar contas, às vezes, tá? Mas não tem proibição, tá? Até o presente momento que eu saiba, de você usar a ferramenta, por exemplo, o próprio Google, ele às vezes ele dá um valor de $1.200 para uma entidade fazer a divulgação do website dela, $1.200, que no nosso dinheiro vai dar algo em torno de 7 mil, mais ou menos quase 7 mil reais, né, em publicidade. Existem entidades que conseguem, mas o que eu tenho visto, Júlio, é muito raro as entidades que conseguem, né? Existe todo um mecanismo de escolha deles, é aquilo que eu falei, mas é possível receber sim, não tem problema nenhum. Doutora Claudimar, que entende que é mais jurídica, vai poder também falar, né? Isso. Lá na parte da documentação, a gente explica também até como conseguir, com a documentação, esse benefício do Google, né? Que é um valor considerável, né? É um valor em dólar para você fazer divulgação e fazer suas vaquinhas, é muito bom. A gente prepara vocês para também receber isso. Então, no ordenamento jurídico, na nossa lei, na legislação brasileira, não há nenhum tipo de proibição, Júlio, de que as entidades que recebem algum benefício, que recebem algum crédito, elas fiquem impedidas de receber outros ou de ter outros projetos, tá? Não existe nenhum tipo de proibição, tá bom? Lima, vamos para a sua pergunta agora, rapidinho, Lima, por causa do tempo, que a gente já está estourando o tempo. Boa noite. Tá, eu queria, a minha pergunta... Eu queria só completar, se for possível. Eu queria só completar, ainda pegando o gancho dessa questão da questão dos sites, se for possível, na próxima pergunta, se eu puder falar um pouquinho sobre exigências, já que hoje se torna algo, já é exigido, né, para que uma instituição possa ter maior chance, né, de receber os recursos públicos. Existe exigência técnica em relação à questão do site também, porque, por exemplo, para se obter o Google Grants, por exemplo, é preciso, tem uma lista gigantesca de exigências técnicas. Para obter, para o recurso público, também existe, se for possível incluir respostas sobre isso também, seria interessante, por favor. Vai aprofundar muito o tema, Júlia, a gente não tem tempo hoje, tá? Na live do Neto, de marketing, a gente vai tratar só sobre esse assunto, tá? Na semana que vem, na terça-feira, porque senão a gente não consegue dar andamento, a Mari tem que entrar e ainda temos algumas perguntas aqui. Eu queria até pedir para a Rose e para a Adriana, para a gente segurar as perguntas de vocês para o final, tá? Vamos fazer só a do Lima agora, para poder a Mari entrar, e depois, no final, a gente vai ficar mais à vontade, que aí eu encerro a gravação, porque a gravação não pode passar muito de 1h30, tá certo? Pode perguntar, Lima. Tá. Boa noite. A minha seria mais em relação à questão da obtenção, mas você falou que vai ter uma documentação posteriormente, onde você vai colocar isso, então eu vou passar para não atrasar aí a demanda do tempo aí, tá bom? Tá certo, obrigada. Então, Neto, agradeço a sua participação, já lembrando, pessoal, que na próxima terça-feira o Neto vai detalhar tudo que é necessário, inclusive nessa parte aí do Google. Aqui em Brasília nós temos uma empresa especialista que é parceira nossa, que ela fez um grande evento sobre como você conseguir esses benefícios do Google, tá? A gente está com todo o material para vocês que têm interesse de ganhar esses $10 mil,
de conseguir projetar a entidade de vocês. Então, na aula de marketing, que é uma aula focada mais profunda, a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira, tá certo? Mas, doutora Claudimere, só para o Júlio não ficar sem a resposta, falar em menos de um minuto, sim, Júlio, claro, do mesmo jeito que existe várias exigências, né, para você receber, vai ter exigências do posicionamento, como eu disse, desde a questão de você ter, às vezes, ali o seu Google Meu Negócio, tá? Você precisa estar bem integrado realmente com o Google. Então, tem várias coisas que aí o gestor de site vai ter que procurar junto com a entidade se adequar, tá? Mas todo o processo, desde um portfólio, ele tem umas exigências em questão de apresentação. Tem sim, tá bom? Tem, e são muitas, viu? Mas a gente vai conseguir vencer todas. Tá certo, Neto? Muito obrigada pela sua participação. Então, a gente vai aguardar você na próxima terça-feira aí, pessoal. Tá imperdível essa aula do Neto, tá? Agora, quero apresentar para vocês a nossa estrela, Mari Zanotto, né? Quem que ela é, gente? Mari é um presente que nós ganhamos aqui há quase 2 anos, né, Mari? A gente se conheceu e a gente teve essa afinidade, essa conexão. Mari também é membro da Associação Nacional de Captadores de Recursos. Ela também faz parte do grupo chamado Capta Brasil, onde ela tem conseguido adquirir muito conhecimento mais aprofundado até para prefeituras. Ela tem atendido bastante prefeituras, resgatando créditos de prefeituras perdidos, você que trabalha com algum prefeito. Ela tem feito projetos com acima de 8 dígitos, né? E Mari, ela além de ser consultora de projetos, pessoal, ela é graduada em cidades inteligentes, em projetos. Ela está fazendo uma pós-graduação agora também nessa área, onde ela, cada aula, a Mari se supera. Então, todo dia a Mari tem uma coisa diferente. Ela é de Rondônia, mas ela está em João Pessoa. Eu estive com ela agora em fevereiro. Tem muitas pessoas aqui que estavam com a gente também em João Pessoa e participaram do evento da palestra da Mari, que foi na FEComércio. Então, Mari, seja muito bem-vinda nessa live. A gente estava com saudade de você contribuir, né, com a sua inteligência, com a sua expertise, com a sua prática, com a sua vivência. E agora é com você o passo a passo aí para eles começarem a elaborar o primeiro projeto. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada a todos. Na verdade, eu não sou estrela, não. Quem é estrela, nossos convidados aí por estar conosco, buscando recursos e fazendo a diferença no município. É isso que nos engrandece, na verdade, né? Saber que muitas instituições podem fazer muito para cada cidade, cada bairro e a cada instituição aí vai tendo seu desenvolvimento, né, normal. E nosso objetivo é o único, né, Claudimere? Né? Desde que a gente teve aí esse contato, nosso objetivo é fazer com que as instituições tenham esse entendimento sobre captação de recursos. Porque a gente entendeu que muitas instituições realmente não sabem essas possibilidades. E a gente aqui sabe que tem muito recurso e que esses recursos retornam, por falta mesmo de estrutura, na verdade, né? Só voltando um pouquinho sobre a questão do marketing do Neto, fazer só uma complementação, foi uma apresentação excelente, desafiadora, né, 10 minutos, mas assim, um site, ele tem que ser um site institucional, apenas da instituição, apenas voltado ao projeto voluntariado, gratuito. Não tem como fazer um projeto, ou seja, não tem como fazer um site e colocar lá, uma hora vende, outra hora é gratuito. Então, é uma coisa assim que nós também nós encontramos muito isso e a gente precisa passar para a instituição. Olha, não tem como, você tem que se vincular. O site do que você vende é separado do site da sua instituição, não tem como misturar isso. Então, só para concluir essa situação que tem encontrado, isso faz bem para a instituição. Tá? Então, só para concluir. Tá? Bom, hoje eu moro aqui em João Pessoa, nós temos aí um grupo que atuamos, né, esse grupo e outros grupos e outros trabalhos que nós desenvolvemos de forma diferenciada em todos os segmentos, como cultura, o esporte, agro e por aí vai, no turismo de um modo em geral. Mas se tratando sobre projeto, a primeira coisa que a instituição precisa entender é que o projeto que ela está fazendo, ela não é para ela.
ela é um projeto voltado para a comunidade. E um dos motivos que a gente tem encontrado que as instituições não conseguem recursos para os seus projetos aprovados, ou pela uma apresentação do seu projeto em um edital, é que ele coloca lá apenas eu sou da instituição e eu quero este projeto. O que significa isso? Significa que eu preciso atuar quais são as causas que eu quero defender, ou quais são as causas que eu preciso resolver. A partir do momento que eu coloco várias, como, por exemplo, no esporte eu posso atuar com a educação do meio ambiente, como na educação do meio ambiente eu posso atuar com um turismo, eu posso voltar isso de uma forma que eu atenda vários públicos, eu vou atender também o desejo daquela empresa que quer aportar recurso naquela causa. Então, eu vejo muito projeto voltado apenas ao esporte. Quando você tem um projeto voltado apenas ao esporte, muitas empresas não querem aportar recurso apenas no esporte. Ela quer o esporte, ela quer educacional, ela quer que tenha um reforço de matemática, ela quer que tenha um reforço de português de uma forma ampla, que ela atenda às ODSs daquela empresa, senão ela não vai aportar o recurso para aquele projeto único que você fez só para você. Então, quando eu falo para você, é como se você atendesse apenas uma causa, é isso que eu quero explicar. E quando você coloca num projeto um todo, fica mais fácil da empresa desejar comprar sua ideia e aportar recurso no seu projeto. Então, a primeira coisa é definir o teu público. Definindo o teu público, qual é a causa que você resolve? Às vezes você pode fazer um projeto voltado para crianças, mas e a família dessa criança? Atende família? E aí você acaba voltando, dando vida nesse projeto de uma forma diferente, né? Então, não escrever um projeto para você. Vamos dizer que é um projeto seco, é único. Vou atender isso e ponto. Então, abrange mais as áreas. E voltando lá na questão quando a Claudimere comentou sobre o estatuto, ele não pode durar 10 anos sem reformulação, 7 anos sem reformulação. Você precisa ajustar sempre, atualizar sempre. E uma das situações que a gente precisa entender é que nenhum estatuto, ele pode e precisa atender todas as ODSs, que são todas as causas, mas não significa que você precisa atuar em todas. Mas, se houver uma oportunidade de estar aberto um edital exclusivamente para uma causa na cultura ou uma causa no esporte, o teu estatuto tem lá um parágrafo único, exclusivo, falando que você atende no esporte, que atende na cultura, que atende na tecnologia, que atende na reciclagem, e que aí você consegue atender e garimpar mais recursos através dessas opções. O que vai diferenciar de um estatuto e de um projeto é a escrita de um projeto submetida a um edital, como ele quer ver. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o mesmo projeto, sendo causa esporte, eu posso aprovar na Lei de Incentivo do Esporte, como o mesmo projeto, causa esporte, eu posso aprovar na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é da cultura, mas eu posso colocar como se o esporte é cultural. Então, o que vai depender é como eu vou escrever esse projeto para apresentar naquela fonte. Então, isso faz uma diferença, tá? Então, às vezes as pessoas confundem. Não, se é só no esporte, eu vou apresentar só no esporte. Então, você pode apresentar de várias fontes, mas mudando a forma de apresentar o seu projeto, né? E quem serão os beneficiados? A outra parte que eu preciso entender no meu projeto, quem serão os beneficiados? Crianças, adolescentes, idosos? Qual é a causa, qual é a pauta que eu vou resolver o problema? E aí eu fico presa, às vezes, colocando, não, eu só vou atender crianças de 7 a 12 anos. Mas e se eu atendesse crianças de 7 a 12 anos e atendesse as mães? Desse uma oportunidade para integrar as mães também em um projeto. Isso vai fazer com que a empresa visa melhor a possibilidade e a abrangência do seu projeto, para que ela também possa entender que você não está cuidando só da criança, você está cuidando da criança e está cuidando da família também. E, às vezes, colocar profissionais que possam atuar como assistente social. Às vezes, um assistente social fazendo uma visita vai te trazer mais oportunidade de elaborar o teu próximo projeto, porque você vai ter que detectar problemas.
situações que a tua instituição pode resolver, e você vai estar pronta para o próximo projeto redesenhar esse projeto que você está agora inicial. Se ele é o único, primeira série, segunda série, e não reformulou e não mudou, então, quem sabe, no terceiro agora você já vai pensar de uma forma diferente de como você vai escrever o seu projeto, tá? Uma outra coisa que é preciso também entender isso, crianças TA, né? Exatamente, que são qual é o público que você vai estar atendendo, como que você vai resolver esse problema? Qual é a causa que você precisa atingir, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Vou atender autista, ao TA, eu vou atender isso, mas e aí os pais? Como será que fica? Às vezes a gente pensa também muito nas mães, nas mulheres, por ser um sexo mais frágil. Mas não, a gente precisa pensar também na questão dos homens. Como o homem vai aprender a lidar com aquela situação? Será que esse psicológico do homem também, que está aí surtando, não é uma necessidade de um amparo? Não é uma necessidade, não é uma causa que a gente pode estar resolvendo? Porque conforme o novo marco regulatório 13.019, as instituições, elas estão se fortalecendo cada vez mais para resolver causas que prefeituras não conseguem resolver. E a intenção é fazer com que essas instituições suba cada vez mais as estatísticas e os números de resultado, que é resultado de projetos elaborados, captados e executados. E ainda em algumas regiões é muito precária, como, por exemplo, a região norte. A região norte ainda tem um número muito baixo de projetos aprovados, e que, inclusive, tem um estudo que as empresas da região norte, elas não aportam recursos no projeto da região, aportam mais recursos em projetos fora do que na região. Por que isso? Porque está faltando direcionamento a essas instituições para que elas possam elaborar melhor os seus projetos e ser aprovado. Porque não é só escrever um projeto, eu preciso entender como um parecerista vai enxergar a escrita do meu projeto. Ele tem sustentabilidade? Como assim uma sustentabilidade? Após você terminar de executar esse projeto, o que vai acontecer agora com esse material? O que vai acontecer agora com essas crianças a partir de agora? Terá um acompanhamento? Terá um ciclo novo? Será encaminhado para um outro lugar? Será destinado de uma outra forma? Porque recurso, eu costumo dizer que buscar recurso não é um passo de mágica. Não é algo fácil, não é algo simples, mas eu confesso para vocês que existe muito recurso, e muitas instituições estão colocando dinheiro de 1 milhão, 2, 3, 4 em seus projetos, porque eu acompanho aqui, mas elas não conseguem dar sequência. Então, a busca de recursos é pura estratégia. Eu preciso ter um ciclo de apresentação de projetos. Terminei um, apresento o outro. Terminei um e apresento o outro. Concluo o outro. O primeiro vai ser sempre trabalhoso. Por que trabalhoso? Até que você faz toda essa estrutura. É um site, é um portfólio, é um orçamento que às vezes não consegue ter, as certidões que às vezes não consegue tirar por algum motivo, que tem empecilho, que tem barreiras, que não consegue, e isso dá trabalho. Eu já vi instituição de desistir por ela não conseguir fazer todo um passo a passo, ou ela chega querendo recurso da noite para o dia. Se tiver tudo organizado, dali em diante a escrita é mais rápida. Para você escrever um projeto, ele vai uma média aí, vamos colocar aí, de 3 a 7 dias, dependendo do tamanho do projeto, se tiver com tudo pronto. Mas se não tiver com tudo pronto, eu tenho instituição que passa 2, 3, 4 meses para me enviar orçamentos. O primeiro já acabou vencendo. O que significa? Então, você está com esse ciclo parado, está travado. Aí você precisa se dedicar nessa questão de como vai conseguir esses orçamentos, de que maneira você vai construir todo esse processo, né? E a outra situação é, eu posso buscar recurso e executar ele em 2, 3 lugares. Onde eu vou executar esse recurso? Eu posso morar no bairro centro, mas eu posso executar em 3, 4 bairros o meu projeto. Eu vou colocar o endereço da execução. Por exemplo, um reforço de matemática naquele bairro, que é o que mais tem. Quando eu falo reforço de matemática, eu estou colocando como um exemplo, mas eu posso colocar qualquer coisa. É um jogo de xadrez, é uma cultura, é dança, é agro, é horta, é tudo que for necessário. Então, quando eu falo isso, por ser um
uma prática comum em alguns projetos que tem colocado. Não era comum até mesmo colocar em projeto esses reforços. Então, isso também dá visibilidade ao seu projeto, você consegue depois ter um apoio de uma escola para ter uma comprovação de uma parceria para um outro projeto, porque você está fazendo o papel que, de repente, seria de uma mãe, que, de repente, seria da escola fazer isso, que a escola de tempo integral deveria existir, que é justamente para isso. Mas, como não é possível, quem é que vai estar fazendo? Então, eu falo porque eu acompanho aqui muitas instituições que elas dão curso de inglês. Uns 10 dias, eu fui visitar uma instituição e cheguei lá, aqui em João Pessoa, que eles estavam dando aula de inglês. Por que isso? Porque, às vezes, na escola não tem um acompanhamento, não tem uma atenção. E aí, as instituições estão voltadas para formar pessoas e trazer um novo conhecimento para que elas possam ter um melhor desenvolvimento. Sem contar que você vai estar tirando essas crianças da rua, e aí o risco é bem maior quando elas estão soltas, né? Em um projeto, não. Elas estão voltadas para aquela causa, tá? E a outra parte, que é não mais importante, é justamente, né, o nome do projeto. Então, quando você faz um projeto, você coloca lá o nome do projeto. Às vezes o nome não é tão interessante, não é impactante, mas quando você usa o mesmo nome num projeto, depois você usa de novo, você vai ver que aquele projeto, em alguns lugares, quando a gente vai apresentar para as empresas aportarem recursos, eles perguntam. Uma das perguntas é, já aconteceu algumas vezes esse projeto? É a primeira série? É a primeira vez que está acontecendo? Então, aí você já tem ali um reforço, um histórico, que aquele nome daquele projeto, ele já funcionou várias vezes, mais de uma série desse projeto. Então, isso é muito importante, tá? Pode passar, por favor? Vamos lá. O que me faz decidir um projeto? Na hora que eu vou fazer a escrita do projeto. Eu preciso colocar a justificativa. Por que ele existe? Por que ele é importante? Por que ele transforma? O que acontece se uma criança vir para o meu projeto? Então, essa justificativa, ela faz com que o analista entenda que aquele projeto tem importância e que aquele projeto vai resolver aquela causa, que ele vai resolver aquele problema, né? E, lógico, aqui tem uma ordem, né, na hora da escrita do projeto, que é público, objeto, público-alvo, objetivos gerais, justificativa, meta, e assim vai. Ele tem uma ordem na escrita do projeto, para que o técnico possa entender como isso vai seguir em um passo a passo, né? Então, o objetivo geral de um projeto é um todo. O objetivo vai fazer geral, vou falar do modo em geral. Objetivo específico é a causa específica que eu atendo, que ele atinge, como ele vai resolver aquela questão. E a partir daí eu começo a descrever esse projeto. E aí eu começo a trabalhar também a questão do cronograma desse projeto. A meta atingida com o projeto. O que é a meta atingida? Bom, neste projeto nós pretendemos atingir um público de 80 crianças. E no projeto, na escrita, inclusive, a gente tem que colocar lá quantos por cento qual é a porcentagem de margem de erro que as pessoas podem desistir do projeto, ou seja, quantos por cento até o final todos estarão participando. Então, a gente tem que colocar lá uma margem de 20, 30, 40% de evasão, porque quando o projeto pode ter no máximo 40% de evasão, porque você vai fazendo relatório, você vai fazendo prestação de contas, parcial, para quando chegar no final, você fazer uma prestação correta e completa até o final. Mas quando você tem ali 40% de evasão, né, ele já é um projeto que já não executa mais. E isso é um risco, porque daí você já fez uma planilha orçamentária, vai sobrar recurso, e muitas vezes você já furou o cronograma. Era 100 camisetas para o projeto todo. E aí, em vez de você comprar 100 camisetas no começo, 100 camisetas na metade, você já foi lá e já comprou tudo. O que aconteceu? No final, você não executou o projeto com toda a programação que você tinha. E o que acontece? Precisa devolver dinheiro. Justamente porque fez errado, furou o cronograma e deu passos errados. Então, isso é muito importante entender. Como
eu vou executar o meu projeto, o cronograma dele também, né? A metodologia dele, qual é o método que vocês utilizam para que prenda as crianças no projeto? Qual é o método que eu vou utilizar para que as crianças tenham um aprendizado? Então, quando eu falo criança, isso serve tanto para adulto, qualquer causa, qualquer situação, eu preciso entender como tudo isso vai funcionar. Então, para a escrita de um projeto, é mais ou menos isso, né? Então, eu não quero também ultrapassar muito o tempo de vocês, parece que eu vi ali que é das 20 às 21, né? Lógico que vai existir outras aulas, onde que nós vamos poder detalhar aí mais algumas informações para vocês, mas aqui é uma pincelada para vocês conhecerem o quanto é importante a escrita de um projeto, mas também é importante eu entender da fonte de recurso, como ela quer ver o meu projeto apresentado, tá? Então, essa é uma das situações que a gente se encontra por aí, né? Claudemary? Mari, eu queria só que você falasse um pouquinho do seu projeto, que todo mundo ainda tinha essa outra parte, mas a gente vai mandar para vocês, que é o seu projeto do ano passado, que foi o projeto Fábrica de Campeões. Você falou um pouquinho se houve dificuldade, como é que foi esse projeto, porque 9 milhões são muitos dígitos, só para dar uma pinceladinha para o pessoal que pediu muito aqui. Ótimo, ótimo. Se quiser voltar na outra página e eu dar uma pincelada, também posso, mas eu estou preocupada com o horário deles, porque está tranquilo, tá? Ó, então... Quem não jantou, já pega o seu prato, vai aí, porque, olha, a gente tem que aproveitar a Mari, tá? Pode dar uma pinceladinha aí nessa última slide aí, Mari. Tá bom, para mim não tem problema não, tá? Então, como eu estava dizendo ali anteriormente, referente ao cronograma de execução, eu coloco no meu cronograma de execução quais são as etapas. Primeira etapa do meu projeto, eu vou fazer o quê? Vou contratar os professores, citando um exemplo, tá? A segunda etapa, eu vou fazer treinamento, não, a primeira etapa eu vou fazer a contratação do RH, dos professores, dos técnicos, do modo em geral, quando eu tenho um projeto, digamos, para 12 meses. Na segunda etapa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a inscrição. Então, eu vou colocando lá nesse cronograma quais são os passos. Primeiro mês, eu vou fazer isso. O segundo mês, eu vou fazer a inscrição. Aí, depois disso, no terceiro mês, pronto, agora a gente já vai iniciar o projeto. O que eu preciso comprar? Então, aí eu já posso iniciar a compra lá no primeiro mês. Desde o início que eu comecei a contratar, eu posso também comprar, desde que eu tenha colocado isso lá no meu cronograma. Agora, se eu coloquei no terceiro mês, eu só vou poder comprar esses materiais no terceiro mês. E o que dá mais erro quando é lá na prestação de conta é que coloca, por exemplo, a compra que nem eu estava falando de camisetas. A compra de camiseta para um projeto de 1 ano vai ser substituída 2 vezes ao ano. Aí a instituição pega, a chuteira vai ser substituída 2 vezes ao ano. Aí a instituição pega e fala, bom, eu tenho que comprar 50 chuteiras, no total do meu projeto. O que eu vou fazer? Vou lá e compro 50 chuteiras. O que acontece? Um dos piores problemas é o pé do menino cresceu e aí já não serviu mais, porque você antecipou a compra, fez de uma forma errada, não seguiu o cronograma como ele tinha que ser. Então, o correto seria comprar no início dos jogos, né, o início do projeto, 25, e na metade, onde que tiver que trocar, estaria comprando novamente. Mas parece que ele fica tão ansioso de querer comprar tudo, querer aproveitar preço até mesmo, e que depois não vai conseguir comprar porque subiu o preço ou alguma coisa do tipo, que aí, bem no fim, ou alguém acaba ofertando, não, compra que daí você dá mais desconto. Aí você fala, bom, se eu tinha 50 mil para gastar com calçado, com chuteira, e se ele está me dando um desconto, vai sobrar 10 mil reais, porque eu estou aproveitando e comprando logo todas as 50 chuteiras. Aí é um erro, porque na metade do projeto, o pé do menino já cresceu e daí ele já não serve mais. Então, o cronograma, ele serve para não ter falhas, justamente para fazer com que siga um passo a passo e o técnico também entenda, porque se você colocar ali no cronograma que você vai comprar no início, todas as 100 e colocar como troca, ou num período lá na escrita do projeto, ele já vai ver que deu divergência. Às vezes aqui para a gente retorna a diligência de um projeto por uma coisa que às vezes a gente nem observou e o técnico vai lá e observa. Não, tem que mudar isso aqui, a gente vai lá e muda, né? Então, o cronograma, ele serve para fazer isso. O recurso humano para uma instituição, ainda tem muito, vamos dizer assim, péssimo atendimento em relação
aos dirigentes da instituição. Pode receber recurso ou não pode receber recurso? Então, eu vou falar do RH dentro do estatuto de uma instituição até mesmo. O RH, você pode utilizar a própria equipe que já atua com você de forma voluntária. Você pode também estar utilizando as mesmas pessoas, ou seja, dando oportunidade para as mesmas pessoas que já fazem parte do seu estatuto. Tem ali secretária, tem ali tesoureiro, e vice-presidente, presidente, todos eles podem atuar em um projeto e receber por um projeto, desde que ele tenha uma função no projeto. Não significa que eu vou receber só por eu ser um presidente. Não, essa não é uma função, não é um cargo que requer uma bonificação, um retorno financeiro. Ele só é mesmo para quem ele é de forma gratuita. Agora, nenhum projeto você já pode receber como um advogado, como um contador, como um coordenador de um projeto. Então, você executando e atuando e trabalhando no projeto, você pode receber conforme a tabela de pagamento de cada região. Cada região tem a sua tabela de preço. Região do Rio de Janeiro é um valor, região Nordeste é outra, região Sul é outra. Então, tem que estar baseando referente ao local. Ah, mas eu vou trabalhar se for por R$10.000. Então, aí você vai ter que ver se na sua região paga um coordenador R$10.000. Aí sim é possível você estar recebendo esse valor que você deseja ali. E o RH, você tem aí várias formas de contratar, como, por exemplo, você pode contratar CLT, você pode contratar MEI, você pode contratar CNPJ, você pode também contratar uma empresa para fazer o pagamento de todas essas pessoas no seu projeto, que aí você não tem essa função que você está pagando, então você vai fazer isso, a terceirização. Então, vai depender muito. E o RH, inclusive, na hora de fazer os cálculos do CLT, ainda existe muita contabilidade que coloca ali a multa de 40%. Essa multa de 40%, ela não existe, porque quando você entra num projeto, você já sabe o dia que você já vai sair. Ele tem começo, meio e fim. Então, você já está recebendo a demissão na hora que você está entrando. Então, essa multa, ela já não existe. Ainda tem muitos contadores que acabam batendo o pé em cima disso, e isso só encarece o valor total do projeto. O que você poderia, de repente, fazer com um valor menor, você tem que acaba ficando quase aí 30%, 40% a mais se você for colocar tudo no CLT e ainda colocar a multa de 40%. Então, isso é uma forma de entendimento errado, e aí é preciso ir lá na lei, buscar essas informações e trazer para o seu projeto. Então, tudo na nossa vida, a gente precisa sempre ter uma pessoa que tem um conhecimento. Eu não tenho conhecimento de tudo, eu estou sempre em busca de um outro profissional que tenha o conhecimento. Então, ele vai fazer com que eu faça da melhor forma, né? Então, isso é importante, tá? A planilha orçamentária. Eu começo pela planilha orçamentária. Algumas pessoas conseguem começar o seu projeto pela escrita. Eu já sou ao contrário, porque a partir do momento que eu defini a planilha orçamentária, aonde vai ser executado o projeto, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou definir tudo isso, aí eu já consigo fazer a escrita do projeto. E uma das coisas que a gente mais encontra como barreira é os orçamentos, porque o orçamento ele tem uma forma exata de fazer. E ainda existe algumas instituições que acham que a gente que tem que fazer esse orçamento. Não tem como eu definir por vocês o aluguel, eu não tenho como definir para vocês qual é o tipo de material, o tipo da bola, o tipo da camiseta. Eu tenho como fazer um auxílio, te orientar, te guiar, te mostrar os caminhos, mas fazer por você é uma das coisas que a gente não pega como responsabilidade. Porque se eu pegar e colocar o modelo de uma bola e o técnico depois vir falar para você, a bola só voa, a bola é torta, a bola não tem um peso certo. Não, a bola o menino chuta vai para o outro lado, porque é uma marca que não presta. Então, é uma das coisas que a gente não tem como definir para aquela instituição. Isso a gente faz junto, mas não fazemos sozinho pela instituição, né? Uma outra coisa, né, sobre os anexos. Daí eu vou fazer um resumo aqui sobre os anexos. Até a Claudimere comentou, quer trazer algum anexo? Traga. Eu falei, não vou levar nenhum anexo. Cada edital, cada fonte de recurso tem os seus materiais diferenciados. Exemplo, eu posso aprovar um projeto numa lei, mas quando eu vou colocar ele para aprovação, para buscar recurso, eu tenho que transcrever todo esse projeto naquele formulário, daquele edital que está precisando. Então, ele é muito complexo, é muito vasto. Se eu trouxer aqui, não, toda vez eu vou achar que é aquilo. Não, não é. Cada Ministério da Cultura, no Ministério da Cultura tem, é como se fosse a cultura e subcultura, para vocês entenderem, tá? O mesmo Ministério da Cultura tem aí três
lugares para a gente apresentar projeto. E os 3 têm diferença de modelo. Então, deveria de ser o quê? Igual? Não, não é igual. Então, cada lugar é uma forma diferente. Você precisa buscar esse material e fazer com que isso se enquadre. Então, a cada lugar é diferente. Os meus materiais aqui, eles nunca são iguais. Todos são diferentes para cada situação. Então, é melhor não trazer para não confundir, porque justamente não é nada igual. Bom, sobre os meus projetos, eu nunca sei e não consigo fazer um copia e cola. Gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes na internet oferta muito a questão. Estou vendendo modelos de projeto. E eu sou contra essa questão do vender modelo de projeto, como algumas pessoas cobram para poder fazer cadastro no voluntariado, para prefeituras. Isso é uma ilusão e é uma das coisas que eu não gosto de ofertar, é ilusão, que isso não vai acontecer. Então, não tem como. O projeto ele é único, ele é daquela instituição, ele é personalizado para aquela instituição, então não tem como, tá? E esse projeto que nós fizemos aí, é um projeto Fábrica de Campeões para o Rio de Janeiro, ele foi aprovado no valor de 9 milhões, foi um valor que nós colocamos tudo que um projeto precisa, como uma van, como um absorvente, como alimentação, motorista, de um modo em geral. Tivemos aí vários desafios, porque na hora dos orçamentos é a coisa mais difícil que eu ainda encontro junto com a instituição, é os orçamentos. É um caos, porque quando você fala, preciso do carimbo, preciso da assinatura, aí é onde que o bicho pega, porque às vezes a instituição não pega, ou às vezes quem fornece o orçamento ele não quer dar. Porque ele fala, você não vai comprar comigo, por que eu vou te fazer um orçamento? Então, aí não tem como. E quem fornece orçamento, também não sou obrigada a comprar com aquela empresa que me forneceu o orçamento. Eu estou pedindo um orçamento, que é um orçamento de projeto. Se vai acontecer, se vai aprovar, não sei. Então, o projeto nunca é a garantia de que isso vai ser aprovado. Então, tem várias situações que impedem um projeto ser aprovado. Uma delas é o cronograma de envio. O edital abriu para 30 dias, ele tem lá a sua situação que fala assim, conforme a ordem cronológica. Significa que quem enviou primeiro, utilizou o recurso, abraçou o valor. Quem enviou por último, que é o que a maioria faz, é deixar por último, ou às vezes até perde data, é justamente o quê? Não entrou na ordem cronológica do projeto, né? Então, esse projeto do Rio de Janeiro, ele foi bem completo, assistente social, psicólogo, atendimento familiar, cultura, esporte, de um modo geral. Foi bem desafiador? Foi, porque um valor desse é muitos cálculos que a gente tem que fazer. Então, é isso sobre esse projeto, uma pincelada. Maravilha, gente. Eu sei que vocês estão com milhões de perguntas para fazer para a Mari, mas o nosso tempo também já não comporta. Mari, quero agradecer muito a tua presença. Eu sei que você tinha muitos compromissos. Gente, a Mari trabalha 24 horas praticamente, trabalha domingo, trabalha sábado, feriado, porque, olha, tinha umas 2 semanas ou 3 que eu não conseguia falar com a Mari. Gente, eu mando mensagem, Verdade. ela não Verdade. consegue responder. Agora ela tem até, a filha dela está ajudando a responder, porque são mais de 500 mensagens por dia. Então, ela atende o Brasil todo, e assim, tá com a gente aqui, a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem também chegar a essa cifra, a ter um projeto como esse, é muito trabalhoso, só que se a Mari conseguiu aprovar lá para as entidades do Rio de Janeiro, ela pode aprovar para o seu estado também. Pode ou não pode, Mari? Claro, todo estado merece, todo estado precisa, toda instituição é possível e existe recurso. Agora, o que não pode é desistir. Os desafios vai ser grande. Então, pessoal, a gente vai anotar todas as perguntas de vocês, a gente vai mandar para a Mari, na próxima live a gente também vai tentar esclarecer, e quem está no grupo do Clube do Terceiro Setor, é um grupo gratuito, tá, do WhatsApp, lá a gente vai colocar também as respostas, tá? E eu vou só pincelar rapidinho aqui para vocês o restante da nossa apresentação, e aí quem tiver já outro compromisso, quiser sair, tudo bem, mas aí quem quiser fazer perguntas, aí a gente vai pausar a gravação para não ficar muito grande, porque essa gravação ela vai para a nossa plataforma de cursos do Hotmart, e aí você pode fazer suas perguntas com calma, tá certo?
Então, vamos lá. O nosso clube do terceiro setor é um clube de ajuda às entidades. Nós descobrimos que no Brasil, hoje, a gente tem 890 mil ONGs, 1.000 associações, né? ONG, instituto, associação, é a mesma coisa, tá? O mesmo nome. Só que no ordenamento jurídico chama associação. E apelido é instituto ou ONG, tá? Lá na lei é associação. Então, existe a associação, cooperativas, fundações e entidades religiosas. São o terceiro setor. Então, o que a gente pensou? Eu, a Mari, o Neto, né, e a nossa equipe de apoiadores. Vamos transformar essas entidades que não têm condições de captar numa máquina de captar recursos. Como a Mari falou, não é simples. Tem entidade que passa 3 meses para dar um orçamento. Teve uma entidade ano passado que nós trabalhamos num projeto que ela conseguiu perder todos os prazos, inclusive de assinatura. O próprio presidente não conseguia ir no cartório assinar, né? Então, assim, às vezes não depende só do consultor, gente, depende mais do presidente da associação. Por isso que sempre eu oriento o presidente, o diretor administrativo, ou o diretor-geral, né, que agora usa muito a palavra diretor-geral, que ele consiga otimizar sua diretoria, otimizar o seu conselho fiscal, para ele não ficar muito engessado na hora que a Mari for pedir a documentação, né? Então, pensando nisso, a gente criou o Clube do Terceiro Setor, vocês podem depois entrar. Nós temos a nossa mentoria do Clube do Terceiro Setor, que é uma mentoria completa de acompanhamento durante 6 meses, né? E aí você vai entrar nessa plataforma, vai ter plano de gestão mensal, vai ter consultoria jurídica comigo especializada para te orientar. A gente tem encontros mensais, tá? Onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas e temos lives também. Vão ser lives praticamente de 15 em 15 dias. Estratégias de captação, tá? A gente tem a parte do marketing do Neto, como semana que vem a gente vai ter essa aula, né? Essa aula bônus. Quem vem em Brasília, a gente tem apoio institucional. Olha, a Mari, quando vem aqui, ela sabe, né, Mari? A gente fica o dia todo no Congresso, fica falando com o prefeito, vem para a marcha dos prefeitos, vem para a marcha do vereador, vem pra... Onde tem recurso, nós vamos estar lá, pensando em você e te ajudando. E aí, se você quiser se tornar um profissional de captação, eu coloquei aqui de algumas empresas, só para você ter ideia dos cursos, tá? Então, tem curso de 429, tem curso de 199, para você ficar bom em cada área. Curso de 509, curso de 769, tá? Olha, só dessa empresa aqui, todos os cursos para você aprender, ficaria mais de R$3.000. A Orzil, que é uma grande empresa que sempre vem para Brasília, ela faz só o curso de emendas, para você ficar bom em emendas, R$3.347. Então, se você hoje quiser ter a expertise da Mari, aprender um pouco do que a Mari está aprendendo, já tem quase 2 anos, 3 anos, você gastaria muito mais de R$6.000. E essa não é a intenção do Clube do Terceiro Setor, é democratizar, fazer com que aquela instituição que está começando, que está abrindo agora, que ainda vai fazer o seu primeiro estatuto, inclusive, eu posso ser seu advogado, que vocês consigam ter velocidade nessa documentação e entre para o Clube do Terceiro Setor, porque lá no clube a Mari vai estar, ela vai estar dando as dicas, ela vai estar participando de alguns aulões, ela vai estar orientando para você chegar também e fazer um projeto de 9 milhões, como ela conseguiu. E o que você vai receber todo mês dessa plataforma nossa lá do Hotmart, do Clube do Terceiro Setor? Temos um curso novo gravado todo mês, temos uma live inédita todo mês, onde você vai poder fazer perguntas. Temos alguns modelos de projetos que você vai analisar e você vai pegar o edital junto com a orientação que a Mari vai dar lá na live e você vai testar já para fazer o seu primeiro projeto. Temos orientações dos principais editais do mês, a gente vai pegar todas as plataformas de editais e a gente vai te orientar. Olha, pessoal, esse mês saiu o Fundo da Amazônia, projeto para mulheres, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres indígenas. Olha, pessoal, saiu o Fundo Bradesco, saiu o Petrobras. Então, todo mês você vai estar recebendo um boletim de atualizações dos principais editais. Também temos dentro do nosso grupo VIP, um plantão de dúvidas, tá? Quem fala sempre comigo sabe que eu respondo, se eu estiver acordada, gente, eu respondo meia-noite, 1 hora, 2 horas. Tem dia que eu mando mensagem para a Mari, 3 horas da manhã, para ela ler no outro dia, ela me responde da hora, porque ela também está acordada. Então, a gente que trabalha no terceiro setor, a gente não pode perder um dia útil, porque às vezes aquele edital vence, e a gente aproveita cada minuto que pode
para finalizar o projeto para você, tá? Acompanhamento, tá? Isso tudo estamos aqui no nosso Clube do Terceiro Setor. E nós temos várias associações no Brasil. Eu sou diretora também da Fundab, lá em Tocantins. Nós recebemos ano passado do deputado Eli Borges R$500 mil, que inclusive essa emenda agora foi desbloqueada e ela vai ser executada. Lá nessa instituição, nós temos aí a Corrida das Mulheres, a Corrida da Inclusão, você pode também trabalhar nesse setor, nós vamos te orientar. Aqui em Águas Lindas, eu fui na Secretaria de Deficiência e nós conseguimos também 350 mil com o deputado, que todo mundo conhece, né, Gustavo Gaia, para esse projeto Rodas do Bem com Cadeirantes, foi um projeto muito legal, eu estou aqui na foto com os secretários presidentes. Nós também temos aí a Clarete, né, que eu acho que ela está aí, a Clarete, ela recebeu aqui em Brasília, da senadora Mara Gabrilli, para a associação dela, 200 mil, que o prefeito Nilson Gaspar de Indaiatuba recebeu, e ele se comprometeu de repassar para a Clarete, né, e também foi um projeto muito bonito de mães atípicas, mães raras, enfim, e nós temos vários eventos que a gente tem feito gratuitamente em todo o Brasil, em várias capitais, Curitiba, agora nós fizemos, a Mari fez lá em São Luís, né, com o governador, com a equipe do governador, que foi o Robitec, né, a trilha Robitec Social. Também tivemos em Salvador, agora em fevereiro, fizemos um grande evento lá em Salvador. Mari falou também sobre a captação, e várias pessoas de Salvador, deve ter alguém aí. Tivemos também Aracaju, né, foi muito bom, Mari até apareceu na televisão, né, Mari, a gente fez entrevista. Foi muito legal, assim, lotou, Aracaju, gente, lotou, deu mais de quase 100 pessoas, os 2 auditórios, gente do lado de fora, porque as pessoas precisam aprender, elas estão ávidas para aprender como captar, e a maioria só ficava esperando por vereador, você acredita? Então, agora lá em Aracaju, o pessoal já está um pouco mais esperto. Em João Pessoa, que é a casa da Mari, nós tínhamos a FEComércio, junto com o nosso diretor, José Carlos, e foi super legal, porque foram muitos vereadores, e cada vereador, por incrível que pareça, tinha uma associação. Então, foi muito legal esse evento. Então, a gente também pode visitar a sua cidade, o seu município, inclusive a gente vai fazer outra trilha de viagens agora, a gente vai organizar com a Mari, para a região norte da Amazônia, né? Vamos fazer Rondônia, Acre, vamos fazer Amapá, Pará, que é meu estado, Manaus, vamos também fazer Mato Grosso do Sul, está na pauta, Florianópolis. Então, se você é dessa região, você já fala com a gente, tá? Nossa equipe está pronta, especializada aí, temos o Vitor Fritz, que é um cientista político, jornalista, que tem nos ajudado também, junto com o Brasília Acontece, temos uma contadora também, para tirar suas dúvidas, temos o Neto aí no marketing, temos a Mari, tem eu. Então, assim, o que você precisar aqui, você vai ter o nosso apoio. A gente quer que você consiga elaborar o seu primeiro projeto, você consiga submeter e receber seu primeiro recurso. A gente não vai falar muito de recursos milionários, porque quem está começando, qualquer 30, 50 mil reais já vai ajudar muito. Tem entidade que precisa de 5 mil todo mês e não consegue. Então, a gente quer que você consiga ter mais. Então, os nossos serviços, eu vou botar lá para vocês a tabela dos nossos serviços, para quem quer contratar o serviço e tem condições, e para quem não tem, quer entrar no Clube do Terceiro Setor, é o valor de uma pizza por mês, você vai estar lá no clube recebendo orientação, aprendendo a fazer. Muita gente fala assim para mim, Claudimera, eu quero ficar igual a Mari, eu quero aprender. Então, a Mari está fazendo muito curso, faz muita live, faz muito treinamento, para ela chegar onde ela chegou hoje, como uma das maiores consultoras do país. Então, se você quer fazer seu estatuto, você quer organizar a sua associação, a parte jurídica, a gente tem a primeira fase. Se você já passou da primeira fase, sua documentação está ok, eu quero ir para o marketing. Neto, vamos fazer o marketing. Não, Claudimera, eu já estou boa no marketing, meu marketing está perfeito, está igual o Flávio Dino pediu, eu quero submeter um projeto o mais rápido possível. Aí nós temos a terceira fase com a Mari, aí tem o valor do projeto, da submissão, do acompanhamento, até você receber o recurso. Mari, segura na sua mão e vai até o final. E temos também o plano do terceiro setor, do Clube do Terceiro Setor, 6 parcelinhas aí que você pode também entrar e ter, durante esses 6 meses aí, essas orientações, participar do nosso grupo, da nossa live. Tá certo, pessoal? Então, quem não recebeu, quem quiser dar um curtzinho, quem não recebeu ainda um e-mail, quem não recebeu alguma coisa, vocês vão poder receber depois. E agora eu quero abrir para perguntas, eu vou encerrar a gravação, tá? E vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós ainda vamos ter 10 minutos de pergunta, tá bom? Deixa eu finalizar aqui só a gravação para a gente começar as perguntas.